Pessoal, eu vou convidar aqui o Crescência e a Cleusa para fazer parte da mesa. Ela vai ficar de costas, viu, Cleusa? Você fazer, ó. Você é a minha preferida nesse aspecto. Tá vendo? Aí o povo fica tudo reto de mim, né? Não. Pessoal, então já são 12h11. Nós vamos estar fazendo alguns informes e vamos estar colocando a proposta do governo, que oficializou no dia 13/3, dia 14/3, a proposta de reajuste e outras propostas. Então, eu abro para a questão das informações. Eu posso? Pode. Então, nessas semanas que se passaram, nós estamos com o intuito de estar compondo dentro do Conselho Estadual de Saúde, da onde nós tiramos as conferências municipais. Está acontecendo agora, vai acontecer praticamente até hoje, com vistas a essa, que começa hoje em Goiânia, vai daqui a 2 dias para frente, e depois tem a 17ª Conferência de Saúde, que é a Conferência Nacional de Saúde. Muitos de nós já foram eleitos nas estruturas regionais, e agora estamos vindo para aqui Goiânia para ver se passa aqui para a nacional. É importante que lá a gente conheça as teses do SUS, fortalecimento do SUS e valorização do trabalho, né? Também fiz parte de uma reunião hoje, por acaso, no IDS, cheguei atrasado lá, não sabia direito onde era, mas a discussão é excelente, onde eles estão tentando levantar propostas para organizar os trabalhadores de modo geral. Não só os setores públicos que estão um pouco mais organizados, mas também está muito aquém, deveria ser. Estamos na correria e, de vez em quando, a gente participa de reunião presencial aqui no sindicato. Esses são os meus informes da parte da Secretaria Executiva de Comunicação. Mais alguém? Ademar. Você quer ficar aqui? Só para me pegar aqui o microfone, fica mais perto. Tá bom hoje. Boa tarde a todos e a todas. Na realidade, queria aqui cumprimentar aos companheiros e companheiras que se fazem presentes e a todos aqueles que estão participando aí de forma virtual. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, assim como o Bernardino, nós temos participado dessas etapas regionais das conferências municipais. Eu, a Márcia Jorge e o seu Crescência também participando dessas etapas regionais e estamos inscritos para a Conferência Municipal de Saúde, que ocorre a partir de amanhã. E eu também estarei palestrando na mesa da Conferência Municipal de Saúde de Anápolis, falando sobre o controle social e os movimentos sociais, a sua importância para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, estaremos lá representando o CIT-CEP-GO, falando sobre o controle social, que para nós é muito caro. Bom, outro ponto para o qual a gente se inscreve é para falar sobre... Fala mais próximo. Vamos vir cá. É só vir para falar um pouquinho. Tá? É rápido aqui, pessoal. Na realidade, assim, eu pensei que estava dando para ouvir, já que o Bernardino falou lá de trás e conseguiu ser ouvido, né? Eu imaginei que eu estava sendo ouvido. Bom, mas assim, o ponto que nós temos hoje em discussão é a extinção da FUNASA. Nós fomos surpreendidos no início desse ano, em janeiro, no dia 2, mais precisamente no dia 2 de janeiro, quando foi editada uma medida provisória propondo a extinção da FUNASA e a passagem dos seus trabalhadores, da sua estrutura, para o Ministério das Cidades. A partir daí, iniciou-se uma luta a nível nacional pela manutenção da FUNASA e pela sua reestruturação, porque estão usando como argumentação que a FUNASA não cumpre o seu papel.
não, vamos dizer assim, realiza as tarefas para as quais ela foi criada. E a gente foi fazer um levantamento e ela só não realiza aquilo para aquilo que não vê os recursos necessários. No restante, ela tem cumprido de forma até, vamos dizer assim, acima das suas possibilidades, aquilo que lhe é proposto. Inclusive, agora, nesse episódio aí, lá em São Paulo, da falta de água, nós fomos não, né? A população de lá recebeu a ajuda da FUNASA com a questão da água mineral, que foi entregue para a população. Então, o que existe aí, a gente sabe, é uma disputa de poder. Né? E nessa disputa de poder, o grupo que está à frente, né, se não me engano, via o senhor Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil do presidente Lula, que propôs essa questão da extinção, é bom que se diga, ele mais o Padilha, mais o Temporão, são as pessoas que estão à frente desse movimento. E nós estamos agindo de outra forma. Como é uma medida provisória, ela pode caducar daqui a mais 60 dias. Por quê? Porque já se passaram 60. E medida provisória ela tem a validade a partir do momento que ela foi editada, 60 dias, e depois mais 60 dias. Inclusive, agora nós sabemos que daqui a pouco ela vai estar travando a pauta do Congresso, porque inteira os 45 dias dessa segunda etapa. A partir daí, ela trava todas as pautas do Congresso. E é por isso que nós estamos realizando, quando eu falo nós, eu falo a nossa confederação e também a nossa federação, a FENADCEF e a CODICEF, estamos realizando um trabalho dentro do Congresso Nacional. A semana retrasada e a semana passada, nós enviamos, né, a Brasília 4 companheiros de Formosa que estiveram fazendo esse trabalho dentro do Congresso Nacional. Diversos outros estados também têm feito a mesma coisa, né? O que eu me lembro aqui, Ceará, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. São diversos estados que estão encaminhando companheiros a Brasília para fazer esse trabalho junto aos deputados federais e também junto aos senadores. Porque nós entendemos que a única forma que nós temos ainda de barrar a extinção da FUNASA é dentro do Congresso Nacional. Assim mesmo, os companheiros também da FENADCEF entraram com o MADIM, que é aquela admissão de inconstitucionalidade, né? A gente entende que a forma como foi conduzido esse processo de extinção da FUNASA é inconstitucional, na medida em que medida provisória só é utilizada quando a coisa é urgente. Qual é a urgência de extinguir a fundação? Qual é a urgência de passá-la para o Ministério das Cidades? Não existe. Então, se não existe, por que foi feito através de medida provisória? A urgência era tanta que ela foi editada em 2 de janeiro e realmente só foi acontecer lá no final de janeiro. Então, não tem urgência. Então, para nós, é uma medida inconstitucional e nós estamos buscando aí o apoio, inclusive, de outras federações para fazer essa discussão. Acreditamos que, pelo número de parlamentares que tem que se colocar do nosso lado, dificilmente o governo vai levar essa. Atualmente, nós temos aí em torno de quase 300 deputados federais que já se colocaram a nosso favor, contra a extinção da FUNASA. Então, acredito que esse trabalho ele permanece. A semana que vem, parece que vai ter uma delegação que vai a Brasília. Aliás, é hoje, dia 15, né? Dia 15, hoje, vai ter um ato em frente para o Palácio do Planalto, promovido pelos companheiros do DF, e para quem estiver lá, com faixas contra a extinção da FUNASA. E, se não me engano, na semana que vem, ou na última semana do mês, o Lula vai estar indo ao Nordeste, se não me engano, em Pernambuco. E os companheiros ali da região Nordeste estão com a disposição
de levarem caravanas até onde ele vai estar lá lançando um novo programa para levantar esse documento contra a extinção da nossa FUNASA. Além disso, não adianta só a gente dizer que quer a manutenção da FUNASA, mas também estamos dizendo que queremos a sua reestruturação. Sabemos das suas deficiências, tanto estruturais como também de recursos humanos, e estamos com uma cartilha que está sendo elaborada aí, não é nem a 4 mãos, né, a 27 estados que estão trabalhando nessa cartilha, e essa cartilha a gente deve estar entregando até dia 20 para o próprio presidente, se possível, ainda quando ele for lá na região Nordeste, e também para o próprio governo, propondo, além da não extinção, a reestruturação da FUNASA. Então, era isso, né? Alguns companheiros estavam querendo saber de notícias sobre o Comando 4. Nós já buscamos também a própria presidência da FUNASA, buscamos outras formas, né? O Ministério Público, quer dizer, todos os caminhos que eram possíveis a gente buscar, nós buscamos, no intuito de deter essa medida provisória. Eu acredito que nós vamos consegui-lo dentro do Congresso Nacional quando essa medida provisória não passar. É isso, companheirada. Boa luta, bom trabalho, e vamos aí à nossa discussão sobre o nosso reajuste. Muita gente não acreditava, né? É engraçado, viu, pessoal, que tinha gente que não acreditava, agora já está achando pouco. É engraçado, viu, Márcia? Mas vamos lá, vamos discutir isso aí com profundidade e vamos tomar a nossa deliberação se aceitamos ou não. Um abraço. Aproveita que você está com o microfone. Quem é o presidente do FUNASA? Mas é uma senhora, não muito bem. Por Porque esse cara não vai discussão aí, certo? Não, mas por enquanto não sabe, porque ninguém sabe se vai permanecer a FUNASA, né? Então, Tem mais alguém que queira dar informe? Quem vai dar informe? Quem vai dar informe? Quem levantar a mão aí primeiro? Então vamos, Zé Roberto. Ó, Zé, encosta lá no microfone. Aqui, pode sentar. Esse informe que eu estou passando, eu acredito que outras pessoas também já viram, eu vi na internet, eles já estão cogitando lá, a oposição já estão com 65 assinaturas, parece, lá na Câmara, falando da extinção do MPT, Ministério Público do Trabalho. Ele atua juntamente com o Ministério do Trabalho. E no governo anterior foi extinto o Ministério do Trabalho. E a gente trabalha junto. E como a gente vê que eles não têm opção de fazer assim uma oposição, eles vão ter que se mexer muito agora nessa gestão. Eles estão fazendo esse tipo de ameaça, essas coisas. Eu acredito que o MPT vai ser um pouco difícil. O nosso foi extinto, depois reconheceram que era um ministério que tinha que existir. Ele atua também nas questões sociais. Aí, o que acontece? Eu vendo isso aí, a gente tem também que preparar aqui, se for o caso do SINCEP participar junto com o pessoal lá do MPT, a gente tem que apoiar, porque ali é que faz a coisa fluir. O auditor tem um limite, quando o limite determina, passa a atuar o procurador. É o que funciona na fiscalização. E eu acredito também que isso aí motivou por causa daquela ação que houve no Rio Grande do Sul. Recentemente pegou lá o pessoal do Nordeste trabalhando na barreira. Uhum. E aí foram ver, estava escravizando o pessoal. E outra coisa, eu tive conversando também com os colegas, eles falaram, tipo assim, as pessoas que eu conversei,
que nessa campanha que a gente está fazendo para pedir reajuste, para a gente pedir também para verificar que as carreiras de auditores tiveram uma melhora nesse governo anterior. Foi negociado, coisa que a gente não conseguiu. E aí, se a gente tentar melhorar um pouquinho mais para o administrativo, eu acredito que a gente pode levar isso aí em questão. É o que eu tenho para dizer. Um abraço. No tempo certo. O Raulino levantou a mão. Quem? Tá. Rodrigo, o Raulino levantou a mão. Ele pode falar. Ele está liberado. Só clicar no microfone e na câmera. Pode falar. O Assis? Luiz Carlos e depois Assis. Primeiro Raulino, Luiz Carlos e Assis. Orienta ele aqui, ó. E agora Geminiano. Cadê o menino? Rodrigo? Ele está. Gente, é só abrir o microfone e a câmera. Você já está ativado. Tanto é que o Geminiano está com a câmera aberta aí. Ok, já abri. Estou escutando? Ótimo. Tá bom. Perfeitamente. Então tá, boa tarde. Não estava escutando, né? Boa tarde a Márcia, boa tarde, companheiras, companheiros. Eu queria falar que não é somente além disso, né? Não é somente o Ministério Público do Trabalho que eles querem extinguir. Existe uma campanha nacional da extrema-direita, especialmente deputados do PL e deputados do PP, que querem fazer uma emenda constitucional extinguindo a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, quer extinguir a Justiça Eleitoral, o Ministério Público do Trabalho e outros. Já conseguiram, só em Santa Catarina, 8 deputados federais já assinaram. Então, estão fazendo uma campanha, já que eles perderam a eleição, eles não aceitaram que perderam. Essa é uma questão. Mas eu queria falar o seguinte, é que existe uma campanha nacional dos movimentos sociais pela democratização da terra, que é as propriedades onde forem encontradas pessoas em estado de escravidão, seja destinada à reforma agrária ou à questão urbana, a casas populares. Essa é uma questão que está sendo feita no Brasil inteirinho. E estão querendo que regulamentar o artigo da Constituição que não foi regulamentado e que trata desse assunto. É isso aí. Isso aí é que nós temos que lutar, porque está difícil. Eles estão se articulando de todo jeito, não aceitaram. Está uma campanha na mídia violenta. Depois nós iremos falar também sobre a questão do reajuste, recomposição salária do 9%, mas no momento correto. Mas é isso, o negócio está difícil. Eles estão se instrumentalizando de todo jeito para não entregar a rapadura. Ok. Agora, Luiz Carlos. Bom, eu queria que você explicasse aí para nós, Márcio, sobre a conversão do tempo insalubre na hora oportuna. Você poderia explicar para nós aí? Tudo bem. Assis, abaixar a mão. Boa tarde, companheirada. Um informe pontual em relação à Assembleia dos Trabalhadores da Conab, onde aqui em Goiás, por meio do nosso sindicato, foi feito no dia 9, em âmbito nacional, a categoria aprovou a questão do reajuste de 18,42 em relação a 4 acordos coletivos. Tá? Haja vista que a Conab é a única empresa pública que ainda não assinou o acordo coletivo 19 e 20, consequentemente os demais. E aí a categoria aprovou, ela, por ampla maioria,
em relação aqui ao nosso estado, a gente aprovou um adendo em relação à cláusula do SAS, que foi submetida à categoria e foi aprovada aqui, e, consequentemente, na Bahia também. E aí, estamos agora aguardando a posse, né, da nova diretoria, que já o antigo presidente já foi destituído, já foi nomeado um interino, e estamos aguardando eles tomarem posse para assinar o acordo coletivo e levar até o TST para a homologação. É isso aí, Márcio. Obrigado a todos. Germiliano. 59. Hã? 59. Companheiras, Aqui está companheiros, boa tarde. Ok? Boa tarde. Está ouvindo? Posso continuar? Então, Pode. é só uma questão de ordem, companheiro. Com todo respeito, eu sei que nós temos inúmeros assuntos que, nesse momento, a gente fica com vontade de falar mesmo, de vir à tona, mas nós fomos convocados para uma reunião específica, para tratar de um assunto específico. Eu gostaria, se fosse possível, que a gente não divagasse muito e que nós nos ativéssemos ao assunto, ao tema para o qual a Assembleia foi convocada. Com todo respeito. Muito obrigado. Bernardino? Não tem ninguém inscrito. Não, então não tem. Tem mais alguém? Pedir para baixar a mão, Luiz Carlos, assim, Eu quero realmente, nós estamos com 57 pessoas online. Eu quero falar, agradecer, né, a presença deles, em nome também do Raoni, que estava sumido e que apareceu agora. Vamos passar para a proposta? Então, põe um slide aí. Vocês estão vendo aí, dona Marta? Já está na tela. Assembleia Geral Extraordinária. Então, pode começar. O que tem que fazer? Ah, tá. É o seguinte, gente. A terceira rodada ficou do governo mandar por escrito qual seria a resposta. Então, no dia 14/3, ele mandou a resposta de 9% linear e R$200 a partir do 1º de maio na auxílio alimentação. Mas tem outras propostas realmente interessantes, que foi assinado pelo Sérgio Eduardo Mendonça, o secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. Se comprometeu... Márcia, por gentileza, está dando microfonia. Fechar o microfone, seria bom que as pessoas desligassem os seus microfones. Está ruim o som. O som está ruim, está dando microfonia, tem gente com os microfones ligados, seria bom todo mundo desligar para a gente ouvir a nossa presidenta, por favor. Estou tentando. Consegui. Amém. O governo formaliza a proposta. Sintecep GO reforça a convocação para a Assembleia da categoria nesta quarta, 15 de março, às 14 horas. O governo oficializou nesta terça-feira, 14/3, a proposta de reajuste linear de 9% sobre a remuneração total dos servidores federais, além de um aumento de R$200 no valor do auxílio alimentação, que será de R$658, a partir de 1º de maio, caso a proposta seja aceita. Outras propostas. No ofício assinado pelo secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Sérgio Eduardo Mendonça, o governo também se comprometeu os demais itens da proposta anterior,
Entre eles, o debate de duas instruções normativas. A primeira delas, a Instrução Normativa número 02 de 2018, foi assinada pelo ex-presidente Michel Temer e estabeleceu orientações, critérios e procedimentos gerais em relação às jornadas de trabalho dos servidores federais. A outra, número 54 de 2021, foi assinada por Jair Bolsonaro e preveu o corte de ponto dos servidores em caso de greve e retira a autonomia dos órgãos para negociar a recomposição dos dias sem atividade. Além disso, comprometeu-se também em instalar o mais rapidamente possível as mesas setoriais de negociação e também a continuidade da mesa nacional para discussão da LDO e da LOA. Discutimos os recursos para o reajuste e recomposição das perdas salariais em 2024. As entidades representativas dos servidores têm até 20 de março para responder ao governo, para deliberar sobre a proposta. O SINDICEP-GO convoca sua base para a Assembleia Geral Extraordinária, dia 15/3, em formato híbrido, na sede da entidade ou por meio da plataforma GoogleMeet, às 14 horas, em primeira convocação, e às 14h30, em segunda convocação. Embora o percentual de reajuste seja longe de repor as perdas salariais dos últimos anos, que chegam praticamente a 27%, somente no desgoverno Bolsonaro, a presidente do SINDICEP-GO, Márcia Jorge, avalia ser importante aceitar a proposta do atual governo, que ainda está amarrado no orçamento da gestão anterior. Tendo em vista que o governo Lula ainda está executando, nesse ano, um orçamento do governo anterior, não há outra saída, a não ser aceitar a proposta, mantendo a mobilização e a luta para a recomposição salarial esperada, a partir de 2024, pontua. As entidades que integram a Mesa Nacional de Negociação Permanente têm até o dia 20 de março, próxima segunda-feira, para dar uma resposta da categoria ao governo. No documento assinado pelo secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça, o governo reforça o compromisso com os demais itens formalizados no ofício de 16 de fevereiro, referente à pauta não remuneratórias, que inclui, entre outras demandas, a retirada da PEC 32 de 2020 da pauta do Congresso e a retomada das mesas setoriais de negociação permanente. Além da definição até mais de um calendário de discussão das demais reivindicações dos servidores. No documento, o governo também informa que o reajuste se dará por meio de projeto de lei, ou seja, terá que passar pelo Congresso Nacional para alteração no trecho da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2023, no que se refere à despesa financeira. Pode deixar, pode deixar. Ok. Ana Maria levantou a mão. Quem? Ana Maria. Vamos lá. Ana Marina. Cadê essa moça? Está lá, Ana Maria Lopes de Almeida. Fala para ela. Está bloqueado o microfone. Vê o microfone seu, Ana Maria, para ver se está desbloqueado. Acabei de desbloquear, mas seria interessante, talvez, ler a proposta inteira e depois abrir, porque aí Já a gente abre terminamos. tudo de uma vez. Nós terminamos de ler. Beleza. Agora, Pode tirar a apresentação? pode. Se a Ana Maria não quiser, toca o barco. Hã? Ana Maria não vai falar. Ana Maria agora. Maria. É Maria? É Ana Marina, né? Ana Marina. Ela deve ter apertado por engano, porque já está ativado. Ana Marina. Eu proponho que, assim que for possível, a proposta seja colocada em votação, por gentileza, é minha proposta. Tá certo. Tem alguém mais querendo... Não tem... Vamos para a votação, então. Coloque isso. Não, a Ana Marina, Almeida e Raulino. Então, Raulino. Raulino. Bora, Raulino. Alguém está presente. Tá. Pode manifestar. Pode abrir o microfone. Está fechado. Ele vai abrir o microfone. Abre o microfone, Raulino. Mandou fechar o teu.
O pessoal parece que está com pressa não quer debater, né? Mas vamos lá. Eu acho que é o momento para debater, porque nós temos que nos preparar também para a questão orçamentária, que está chegando em julho, e para colocarmos melhorias para a categoria no ano que vem, como está na íntegra do documento que até a Márcia falou ali, que escreveu, dizendo que ela indica para aprovação, também indica para aprovação, eu acho que tem que aprovar, porque é o orçamento passado, mas nós temos que debater, começar a ver o que é que nós podemos fazer para que nós colocamos na LOA e no orçamento do ano que vem as nossas reivindicações, que são históricas. Porque agora, tudo bem, foi aquilo que nós conseguimos e o que o governo poderia até dar, porque foi difícil. Porque os 5 bilhões que estava aí, que era do governo passado, depois conseguiu mais 6 bilhões e 300, os 5 bilhões era só para atender a área de segurança federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Penitenciária Federal. Essa é uma questão. Eu sou favorável que se aprove, mas nós temos que já pensar no debate e ver como é que a gente consiga levar para que a gente consiga as nossas reivindicações históricas para o ano que vem. Tem as mesas setoriais, tem tudo isso, mas julho já está aí. Isso que é a minha preocupação. E queria falar também que houve uma consulta através de Zap, companheiras e companheiros do INCRA, 142 companheiras e companheiros declararam sim, ninguém falou não à proposta do governo, porque não tem como, é isso mesmo, não tem mais hoje nós avançarmos nisso. Podemos avançar nas pautas esse ano que não tem a questão orçamentária. Mas não esquecermos jamais que eu acho que o sindicato está fazendo isso, eu vi o companheiro da Condicef na última plenária falar também isso, que agora a nossa briga, queremos aprovar rápido isso, para que a nossa briga seja para que seja colocada a nossa reivindicação histórica em julho e no orçamento do ano que vem, que é o governo Lula. Daí não tem mais como dizer, nós não podemos dar porque o orçamento é do governo anterior. Um abraço a todos, é isso. E vamos para o debate. Eu acho que meia hora a mais, uma hora a menos, ninguém vai perder tempo. Nós estamos aí para isso. Ana Marina baixou a mão, Geminiano e Bernardino. Germiniano, Bernardino e Ademar. Fala, Germiniano. Sim, pois não. Então, companheiros e companheiras, é porque não foi colocado aqui para essa reunião, nós teremos muito tempo, como já foi dito de forma muito clara, aí tanto no documento como a nossa presidenta, esse é o que nós temos, porque nós estamos trabalhando com o orçamento do governo anterior. E isso foi o máximo que foi possível. É óbvio que nós vamos trabalhar, né, agora com mais tranquilidade nesse novo governo para realmente a gente tentar conseguir, pelo menos, repor as nossas perdas salariais. Mas isso é um assunto para o futuro. Eu só quero reiterar, ratificar o que falei agora há pouco. Nós, para essa Assembleia, nós fomos convocados para tratar desse assunto. Nós teremos bastante tempo para tratar, obviamente, queremos fazer isso, queremos discutir essa questão, mas simplesmente no futuro. Agora, eu só querendo, é uma questão de atentar, até para uma questão de ordem, né? Que nós fomos chamados para tratar especificamente desse assunto. Era o que eu tinha a falar. Muito obrigado, com todo respeito a todos e todas. Bernardino. Olha o voto dele, não. Não. Bernardino. Depois eles falam. Aqui, fala aqui, cara. Fala no microfone. Entre meia as duas senhoras aqui, que bom. O microfone pode falar que... Então tá. Bom, pessoal, primeiro nós precisamos lembrar que no governo anterior já sequer era recebida, né? E só foi possível, apesar de todo mundo que é filiado aqui, e também pessoas que não são filiadas, mas que são servidores públicos, e que se desfiliaram por algum motivo, até por causa da forma que o governo
Desde oprimiu as entidades, todas as entidades, todas, não foi só sindicato, não foi sindicato, foi conselho, foi a sociedade de um modo geral, né? Nós já havíamos perdido a chance de negociar politicamente, porque já havia fechado 2022, perdemos, e 2023 já tinha feito todo um estudo econômico e falado que ia lançar uma LOA, se precipitando e adiantando, pensando que eles iam levar as eleições. Deu errado para ele, graças a Deus. Só por isso retornou. Não foi nós, foi o Lula que começou a falar, olha, o servidor público está há mais de 6 anos sem reajuste salarial. 7. Já gostei do jeito que ele falou, 7, né? Mas eu tenho que falar mais de 6 para ficar correto. E aí todo mundo, e é muita gente, de vários municípios, tem me procurado e falava, Bernardino, pelo amor de Deus, desde a época que eles propuseram 7,8. Quando nós rejeitamos 7,8, teve uma aflição dos filiados, já falando, cara, nós não tinha nada, por que vocês rejeitaram? Ainda fica discutindo aí, e correndo o risco de perder outras negociações e outras coisas que a gente está fazendo. Então, pessoal meu, pelo menos no que diz respeito à Aparecida, falou, ó, Bernardino de Batatinha vai estar escrito, vai estar falando aí, que ele é de Aparecida também, mas eu já constei as bases e nós não temos outra coisa a fazer, tudo que ganha o Raulino. É isso. Boa tarde, pessoal. Muito bom debate. O Ademar. Eu vou dar falar. O pessoal tá legal. A cigana. A cigana. E Gilvana. Pode falar, Ademar. Não, pode ficar tranquilo. Então, na realidade, eu respeito muito a posição do companheiro Geminiano, mas quando a Márcia falou informe, a hora de dizer se aceitava ou não era aquela. Como não? Como passou a questão dos informes, abriu-se para todos os companheiros. E são assuntos emergenciais, não dá para a gente esquecer, deixar para depois uma extinção do INCRA, uma extinção de parte do INCRA, uma extinção da FUNASA. Não podemos esquecer e deixar isso para trás. E esse é o momento. Qualquer momento que os trabalhadores se unam, possam se reunir, tem que discutir os seus problemas. Né? Infelizmente, são muitos os problemas. Olha, na realidade, companheiros e companheiras, nós temos que ver o seguinte, tem gente falando assim, por que não aceitou os 6%? Não aceitou os 6%, porque, embora o governo anterior tenha dito que iria dar, não encaminhou o projeto de lei para o Congresso Nacional. E qualquer reajuste para servidor público federal tem que passar pelo Congresso. Tem que haver um projeto de lei. E é lógico também que nós sabemos que o Congresso, até se reunir, demandou um certo tempo. E foi quando a gente começou a discutir e o governo propôs os 7,8%, os 8,5% e, por final, os 9%. Só que a gente não discutia só a questão salarial. Nós discutimos, e a Márcia leu aí, a questão do auxílio alimentação, que a gente tentou aumentar. Nós ficamos discutindo a possibilidade do auxílio saúde, porque os aposentados nos reclamaram disso, e nós fomos buscar a possibilidade do auxílio saúde. Infelizmente, não avançamos. Fomos discutir a PEC 32, que é o entulho que vem do governo passado. Vamos discutir aquelas instruções normativas número 1 e número 2 e outros penduricalhos que existem. E o que nós temos que ter claro, nós estamos aprovando aqui, o governo aprovou apenas a questão dos 9% e a questão dos R$200. E disse que vai discutir conosco esses outros temas que nós levantamos aí. Então, não parou aqui o nosso trabalho. Nós vamos votar aqui hoje a questão do reajuste, a questão dos R$200, mas não esquecer que, a partir da próxima semana, talvez tenhamos que estar no Congresso Nacional conversando com deputados, senadores, para aprovar a retirada desses entulhos que o governo anterior deixou aí para a gente. No mais, um abraço. Vamos juntos aí.
Vamos a favor da proposta. Batatinha. Retirou a inscrição. Então, a Neiva. Aí tem a Cibama, Antônio Vai, Gilmar Neiva. e Edivaldo. Crescente. É Crescente e Edivaldo. Aqui. Sai daqui. Pessoal, boa tarde para todos. É o seguinte, as colocações que o Ademar fez aqui para a gente, acho que dá um alerta para nós, né? Do papel de todos nós. Mas uma coisa importante, a gente começar agora trabalhar os nossos aposentados. Reuniões com eles em vários lugares, por quê? Ao mesmo tempo que a gente fala que tem mais tempo, mas a maioria também tem as suas condições físicas e tudo mais, né? Que é importante a gente salientar essas questões que nós passamos. Então, hoje o filiado, ou mesmo no geral, no quadro geral, o número de aposentados aumentou muito. E vai aumentar mais, né? Porque não tem concurso, mas coisas que a gente também tem que reivindicar novos concursos, até para suprir os órgãos também, que está deficiente também, né, no quadro. Então, é uma série de fatores. E outro, a questão trabalhista. É muita coisa para a gente lutar. Tanto o serviço público como a iniciativa privada teve muito prejuízo com essa reforma administrativa. Então, uma delas, por exemplo, pessoas, servidores, né, que são casados, né? Hoje, se um dos cônjuges morrer, acabou, né? Então, isso é um absurdo. Por que uns podem, né, e outros não? Isso é só uma questão, tem várias questões. Então, o que eu sugiro? Para a gente começar a trabalhar a nossa base com os aposentados, porque nós falamos assim, vamos para a luta, mesmo com as dificuldades, eu acho que o pessoal vai estar pronto para estar no mesmo barco, né? Que a gente tem que estar no mesmo barco e remar, porque senão a gente não dá conta também. E, igual para o colega, precisamos, se a gente quer melhorar o serviço, melhorar nossas condições financeiras, nosso salário, temos que ir para a luta, porque nós nunca ganhamos nada sem a luta. Ok. Azibama, é o Léo? O Léo ou o Eduardo? É o Léo. Boa tarde, pessoal, companheiros aí. Queria dizer que hoje a gente fez uma assembleia pela manhã lá na associação. A gente tomou a decisão assim, meio repentina para tentar trazer já um posicionamento da associação para essa plenária de hoje. A gente discutiu mais ou menos o que vocês têm dito. A ideia nossa é aceitar esses 9%, apesar de não ter atendido todas as nossas pautas, como vocês já disseram aí antes, mas não, e começar logo a discussão para o ano que vem, né? Para a associação é muito importante a questão da diferença do técnico, no nosso caso lá, o técnico de ensino médio, a diferença para o analista do nível superior é muito grande, né? O salário do técnico é de 47% apenas do nível superior, então a gente tem, uma das pautas de interesse nosso, que a gente quer lutar bastante, mas assim, resumidamente a gente quer trazer, minha filha tá gritando aqui, resumidamente a gente quer trazer essas lutas, trazer logo essa luta para 2024 e aceitar esses 9%. E foi uma decisão unânime lá. E a participação foi bem interessante hoje na associação. Bom. Gilvano. Boa tarde a todos, né? Passando aqui, então, para participar dessa assembleia, onde aqui também eu tive retorno de vários companheiros que, porventura, têm dificuldade de estar participando aí da Assembleia por ser virtual, né? Mas que, por unanimidade, todos confirmaram aí o reajuste de 9%, né? E os aposentados que têm feito a reivindicação que não tenho nada a mais, que é o caso, por exemplo, do plano de saúde, né, per capita. E aí, pensando e falando para eles, explicando aqui,
né, a per capita, apesar do governo não ter apresentado aí, como a Ademar também acabou de informar, né, perspectiva para esse primeiro momento, mas eu penso que a gente não deve desistir desse aumento da per capita ainda para esse ano, para os aposentados, né, que ela pode ser por portaria, ela não precisa passar por PL nem nada, né? Então a gente pode aceitar isso que está agora posto e trabalhar na perspectiva depois de ter essa per capita do plano de saúde, que pode a qualquer momento, né, o governo conceder isso através de uma portaria e não precisa ser por medida provisória. E nem precisa passar pelo orçamento aí dos 11 bilhões, né, que é o caso que está atrelado a isso aí nesse primeiro momento. Então, para a gente não travar o processo, eu penso que a gente deve aceitar, né, o que está posto e trabalhar isso, e além de trabalhar o orçamento 24, como já está colocado, e tem um compromisso do governo para que a gente possa trabalhar a perspectiva futura, né, que é de recompor as percas salarial e melhorar as condições e a vida financeira, né. E eu também gostaria só de lembrar que nesse encalce a questão da PEC 32, né, que ainda não parece que foi descartada totalmente do Congresso, não foi retirada ainda. Eu queria, se alguém tiver algum informe também sobre a PEC 32, aí, que é uma ameaça aos trabalhadores. Mas, muito obrigado e vamos que vamos. Unidos somos mais fortes. Um abração bem forte do Gilvan a todos e todas. É o Crescência. O Ellison é o último. Na fala do Ellison. Não foi o Crescência agora. Na fala do Crescêncio, a gente encerra as inscrições. Mas é bom discutir. Quer sentar aqui, senhor? Não está aqui. Vamos ver, então fala. Vamos ver se é o... Nossos prezados companheiros, eu quero parabenizar a cada um pela nossa vitória. Primeiro, pela nossa vitória com a eleição do atual presidente, o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aqui tratando de assunto de interesse da categoria. Graças o fruto da luta que todos nós travamos, lutamos e obtivemos essa vitória. Nós tivemos hoje, eu, a Márcia e o Governadino, em uma reunião ali no DIEESE. No DIEESE, onde nós vimos, nós sentimos o estrago feito pelo governo anterior com relação ao sindicato. A gente sabe que foi um governo anti-sindicato, que durante 6 anos nos ignorou totalmente. Então, por isso, nós somos vitoriosos por estarmos aqui, livre dessa maldição de uma pessoa que virou as costas para nós e nos ignorou totalmente. Com relação a essa questão desse índice de 9%, é uma questão emergencial. Emergencial. Nós que estamos aí com mais de 6 anos, sem receber nenhum tipo de reajuste, nem no salário, nem nos benefícios, sabemos o quanto temos sofrido. Nós temos visto, nós temos presenciado a situação de vários companheiros que estão hoje aí sem um plano de saúde, porque simplesmente não tem condição de manter o pagamento do seu plano de saúde. Por quê? Porque já tem mais de 6 anos que ele não tem reajuste salarial. Com relação à questão do tempo, de 6 anos, o último reajuste que nós tivemos foi naquela negociação de 2015 com o governo Dilma, que o último reajuste que nós tivemos foi a partir de janeiro de 2017, no índice aí de 5,3%. Isso não foi para todos. A gente tem que prezados companheiros, vamos observar bem isso aí.
Com relação Conclua, companheiro. com relação ao regime próprio e o regime geral da Previdência. Nós sabemos que muitos não sabem disso, que tem as pessoas que chegam para nós aqui no sindicato e perguntam, mas por que eu não recebi reajuste e fulano recebeu reajuste? Mas é que ele não sabe que nós, do regime próprio, é que fomos totalmente prejudicados. O pessoal do regime geral da Previdência, o pessoal do CLT, recebe Conclua, companheiro. recebe um reajuste aí, que a gente não sabe qual é o indexador, mas recebe um reajuste todo ano. A diferença é essa. Então, Ok, companheiro. concluí. Edivaldo. Alex também. Escreveu Alex também. Quem são os inscritos aí? A Márcia, o Ellison, o Aureliano e Alex. Aqui? Pode. Boa tarde, companheiro. Ele derrubou o microfone aqui. É delicadeza demais, né, Márcio? Companheiros estão online, boa tarde, satisfação. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Deus, os companheiros presentes aqui. Ele crescesse, tem gente que fica ligada, gente. Aqui atrás, inicialmente, Deixa eu ver. Pode ser alguém online. Alguém online. Fecha o microfone. Mas vamos Inicialmente, eu saúdo e o cumprimento o Ademar pela fala, as quais eu faço minhas, viu, Ademar? Faço minhas suas palavras. O companheiro da Crescente também, muito feliz, o companheiro dele. O Crescente, é importante destacar realmente, o Crescente destaca aqui na fala dele, a destruição absurda, proposital, do serviço público. E aí eles e o chefe deles jogam para a plateia, todo mundo sabe, e aí bota a culpa no sindicato. Chuta a canela do sindicato. Que o governo deu 6% e que nós não aprovamos. Estou com dificuldade de falar. Canso rápido. Ora, para ser certo, o governo tinha que ter escrito, colocado em projeto, mandava para o Congresso. Está ligado, eu não acho. Foi o Ademar, e os servidores se manifestavam. Ora, maldosamente, joga para a plateia chutar a canela do sindicato. Foi isso que eles fizeram. E gente da nossa base, maldosamente também, fazendo esse jogo sacana desse governo, né, ditador, safado, destruidor de serviço público. E quero aqui manifestar também, né, em acordo com as falas anteriores. Esse é o momento de debater
esse é o momento de debater, porque estão aí todo dia vindo né, na esteira do noticiário e das próprias constatações feitas pelas nossas entidades da destruição que está o serviço público. Ora, chegou até aqui agora nessa Assembleia pelo companheiro Raulino uma lista de órgãos federais indispensáveis que eles estão satisfeitos com a derrota fragorosa pelo povo brasileiro, propõe a extinção, botar o povo de joelhos. E aí eu proponho, presidente Márcio, a doente está sentada. já como de costume, né? Vigilante, Tira toda a roupa. em apoio, solidariedade, as entidades, esses órgãos está sendo proposto extinção. Tem muito microfone ligado aí, moçada. Está dando muito microfone, eu não ouvi nada. Você fica deitada. Tá certo? Eu encerro a minha fala, encerrado o meu tempo. E as mãos ficam juntinhas. Abraço a todos os companheiros e agradecer as manifestações de apoio, de carinho. Lá no final, depois volta de novo. Manter firme aqui. Acho que é o único espaço que eu ainda consigo participar. É o espaço do sindicato. É porque o sutiã, você só de calcinha. Eu só tenho que participar. O sutiã tem uns peixes que mandou tirar. Márcia, pede para quem está coordenando aí desligar o microfone de quem está falando aí. Tem alguém de calcinha aí, que eu estou escutando aqui, ó. Sutiã e calcinha. A de Jair Justino, que está com o microfone. Podia desligar aí, que está atrapalhando. Pessoal, eu já desliguei. É porque ou eu desligo um, ou eu desligo nenhum, ou desligo todos. Não, velho. Rodrigo, não tem como desligar todos, deixar só de quem está falando aberto, não? Não, não tem jeito. A pessoa ou deixa tudo aberto, ou abre e as pessoas têm bom senso e desliga, ou então desliga de todos e só quem coordena a reunião fala. Então, quem tiver o microfone ligado aí, por favor, desligar. Mas já desliguei o que estava ligado, Wellington. Eu consigo desligar, assim, de um por um eu consigo. Então tá bom, então. Então tá fala, bom. É minha vez? Então tá bom. Primeiro, boa tarde. Cumprimentar todos os companheiros aí na presença da nossa presidente, da nossa presidenta Márcia Jorge. Desculpa pelo atraso, entrei um pouco atrasado na reunião, mas é por questões pessoais. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é uma reflexão sobre a herança maldita que caiu sobre o serviço público e sobre a nação brasileira pós-golpe. A gente pegar 2013, eleição da Dilma 2014 e o golpe 2016, de lá para cá foi um terrorismo contra os direitos sociais e a população brasileira e os trabalhadores. Basta ver a emenda constitucional 95, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e para nós um atentado claro com a desestruturação do serviço público e com a falta de reposição salarial, né? Acho que das per capita, que foi atos de terror contra o serviço público. É importante destacar também a vitória do presidente Lula e a abertura desse diálogo com a possibilidade real de um aumento emergencial. Eu não vou falar nem que é um aumento remuneratório de forma que atende a categoria, porque ele é para estancar a sangria, vamos dizer assim. Então, aqui no debate com os colegas aqui da gerência de Anápolis, e no que a gente jogou a notícia da Assembleia, a notícia do aumento em todos os grupos do Ministério do Trabalho aqui de Goiás, e não teve uma manifestação contrária, nem de satisfação. O que a gente tem é a questão da necessidade do aumento das per capita, mas a gente sabe que isso não vai avançar nesse momento.
Então, é importante a gente fechar esse ciclo desse aumento emergencial, partir urgentemente para a discussão da lei orçamentária de 2024 e assim criar uma situação propícia para estar discutindo a questão das rendas, das per capitas e de um aumento que diminua a distância e a disparidade entre o serviço público em favor do nosso setor, representado aqui pelo nosso sindicato e pela Condicef. E que atenda também os servidores aposentados, que é uma ânsia de uma reposição maior, já que esse período inflacionário foi aterrorizante, não só para o servidor público federal, mas para a sociedade em geral. Também eu acho que a gente tem que estar muito atento, uma questão que a gente está observando. Boa parte do setor público votou no Bolsonaro, infelizmente. E essas pessoas, aos poucos, elas estão se tornando revolucionários bolsonaristas aí, querendo tomar posse da nossa pauta. Então a gente tem que tomar cuidado, fazer e fechar a unidade entre o setor público, entre os ativos e aposentados, em busca do que realmente nos importa, em busca do que vai fazer a diferença na nossa vida, e esquecer essa discussão paralela política. Embora muitas vezes, concluindo, tá? Embora muitas vezes seja extremamente difícil distinguir, mas é focar no que realmente importa, na valorização do serviço público e no aumento real que satisfaça a categoria de ativos e aposentados das nossas entidades. Obrigado, Márcia. Aurelino. Cadê o Aurelino? Aurelino Pereira Alves. Alex. O Aurelino não apareceu. Vamos lá para o Alex. É o último inscrito. Tem a Márcia, que vem falar 1 minuto. Alex. Olha, Aurelino. Cadê o Aurelino? Só que ele abriu o som. Abre o som, Aurelino. Oi. Está ouvindo? Estou. Estamos ouvindo. Boa tarde. Essa é a Aurelina aqui de Campos Belos. A reunião está muito boa, muito aproveitável. É muito bom você ver que faz tanto tempo que a gente não vê o governo falar que tem o dinheiro para nos dar o reajuste, né? E dessa vez, agora com esse novo governo, a gente está ouvindo isso aí. Então, chegamos um momento de aceitar mesmo esse valor aí, pequeno reajuste, e brigar por mais. E, ao mesmo tempo, queria pedir à senhora, Ademar, para ver com carinho, de perto, ali, aqueles laudos diz que o médico do trabalho precisa de assinar para nos dar o direito da aposentadoria com tempo insalubre. Aí eu quero pedir à senhora, a mesma pergunta que o colega aí no início falou, então estou só relembrando a senhora. Quero que a senhora olhe aí com carinho para nós, que nós estamos ansiosos para esse médico assinar o nosso laudo e nos colocar no abono de permanência ou aposentadoria. Boa tarde para todos. Alex. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Tá ok. Então, me atentando mais para a questão do reajuste, eu gostaria de botar uma observação bem importante. As pessoas acham que era para ter pego esse aumento lá atrás. A gente tem que pensar no seguinte: 9% faz diferença para o aposentado, principalmente. Se fosse 7,8%, seria 7,8% no vencimento. E 9% faz diferença no aposentado principal. Ou seja, um aumento que vai levar para aqueles que vão se aposentar também. Então, assim, a negociação é dessa forma, esticando até o final, até onde dá. Porque o governo ofereceu 7,8%. Mas ele sempre oferece menos. Então, tem que negociar. E a gente tem que pensar nisso daqui para frente.
A categoria tem que estar unida na valorização do vencimento. O vencimento é que leva à aposentadoria. Esse penduricalho, tudo cai e vai se perdendo com o tempo. Então, assim, 9% é um avanço do que estava. Não tem jeito mesmo, a gente tem que aceitar, porque não tem tempo para isso. Ainda corremos risco, né? Ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. Mas, assim, foi um avanço, tem que parabenizar a Condicef. E um lembrete que eu gostaria de fazer é que nessa Assembleia pode ter gente que não é nem filiada. E está aí o momento de pedir a filiação dos trabalhadores. Porque o sindicato é isso aqui, é a luta pelos trabalhadores. Então, a gente tem que fortalecer agora, aprovar esses 9% e fortalecer para 2024, com a categoria unida. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde. Pessoal, realmente, essa questão do sindicato é uma questão importantíssima. É a única organização que luta pelo trabalhador. Aí, o pessoal fica na ilusão de que não faz nada, mas a gente sempre está lutando. E nesse governo, nós vamos ter de lutar muito, porque é um governo de disputa. Se a gente não for para a rua, não fizer manifestação, não pressionar, as coisas não vão acontecer. Então, por exemplo, aceitamos agora esse 9%, mas vamos continuar brigando pela reposição salarial, o auxílio saúde e por outras coisas que histórica que tem aqui. Então, aí a gente vai estar lutando até e pressionando. Agora, precisa de ter filiados, né? Então, nós estamos querendo que o pessoal do interior, o pessoal de Goiânia, comece uma campanha de filiação, porque o dinheiro que nós temos está dando para pagar as despesas, mas porque saiu muita gente, porque ele facilitou a saída do pessoal, mas não facilita a volta. Então, agora eu vou dar 1 minuto para a Marcinha, porque ela não é filiada. Vem cá, Marcinha. Posso ir? Pode, mas é falar rápido. Vou contar. Eu vou me filiar, porque eu posso falar. Não, então eu tenho que filiar, porque senão nós não deixamos. Não, eu vou filiar. Liguei, pode começar. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu acho que eu não vou falar nem 1 minuto. Então, bom. O que eu quero falar aqui é que todo mundo fala no reajuste do 9%. Para mim, não vai adiantar de nada. Porque eu sou a única servidora do Ministério do Trabalho que sou nível auxiliar. A pior categoria do governo federal. Então, eu ganho, o meu crescimento lá em cima é menos do que o salário mínimo, eu tenho complementação. Então, esse 9% para mim vai ser uma remela de olho, não vai adiantar de nada. Então, eu não quero pedir aumento, porque eu já estou acostumada a ganhar tão pouco, que se eu vivesse desse salário, eu já tinha morrido de fome. Eu faço tratamento psiquiátrico, eu tomo 6 remédios, e eu compro todo mês, e não é barato. Já passou? Quase. Conclua. Então, eu queria pedir que alguém do Brasil, ou sei lá quem, são 3 categorias, nível intermediário, nível auxiliar e nível superior. Eu tinha que tirar esse nível auxiliar aí. Entendeu? É o que eu sou. É isso que eu quero pedir, porque esse 9% para mim não vai fazer a diferença. E o presidente está lá porque eu votei nele. Se eu não tivesse votado, ele não era presidente. Muito bom. Obrigada, viu? Pessoal, então vamos para a votação. Quem tiver... Oi. Tá. Olha, a questão da insalubridade. Nós temos de séries a LN e ela fez a contagem de tempo de todos que tinham mandado o requerimento. Agora, nós estamos pressionando dioturnamente a Ministério da Saúde para arranjar a pessoa para fazer o laudo. Então, nós não temos condições de falar se vai ser agora, se vai ser amanhã, mas nós estamos pressionando para conseguir esse médico para estar fazendo o laudo. Agora, quem não está naquela lista da LN que nós colocamos na nossa página, tem de mandar o requerimento, se tiver insalubridade, né? Aí tem que mandar. Então, vamos lá. O pessoal que está online,
colocar onde? No chat, se são a favor ou contra. Quem for a favor, põe sim. E quem for contra, não. Vamos lá? Sim, 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 sim. Hã? Não quer dizer que a gente vai parar a luta, nós vamos continuar pelas nossas reivindicações históricas, né? Não, mas aí eu vou fazer aqui agora para levantar a mão. Quando eu terminar o senhor aí eu quero falar um pouco. Continuar de serviço. Ah, tá. Pô, depois o menino Vê quanto que fizeram. Quanto fizeram, vamos botar aqui. Aqui, quem é a favor da proposta? Isso não quer dizer que nós vamos ficar quietos, parados, para não reivindicar a população. Vou repetir mais uma vez. O Lula é um governo de escuta. Se ele pediu isso para as centrais, me impressões. Então, eu acho que nós temos esse papel com ele, já que nós colocamos ele lá. Então, aqui, quem é a favor da proposta, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Nós temos 70 pessoas online e 18 aqui. Então, a proposta foi aprovada de unanimidade. Márcia, tá ligado? Tá. Eu quero falar em nome, não é só esse tanto, em nome dos 143 servidores do INCRA, que fizemos uma assembleia online, né? A Joana Dark participou. Então, todos eles, com o voto deles, 143 pessoas, servidores do INCRA, aposentados e ativos, concordaram com a proposta. Então, a gente agradece, né, a presença de todos, a paciência, né? Vamos continuar debatendo. Dona Márcia, eu voto sim. Voto sim dele. Tá, Valdeci. Valdeci, sim. Eu levantei a mão e coloquei a mãozinha eletrônica também. O 10º inteiro. Vota sim, também vota sim. O Rodrigo está contando os votos de todos vocês. Então tá bom. Pessoal, é o seguinte, não dá para contar o voto de todo mundo, porque nem todo mundo consegue escrever sim no chat. Vamos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, tem alguém contrário à proposta? Se tiver alguém contrário à proposta, manifesta. Se não tiver ninguém contrário à proposta, é por unanimidade. Ele está falando. Então, beleza. Foi por unanimidade. Ok, beleza. Tá bom. Tá bom, ok. Quem quer falar? Não, passou. Pessoal, o 10º dízimo. Eu agradeço a presença também na mensagem, viu? Encerramos a Assembleia. Fala. Eu observei. Não ouvi nada, beleza?
Muito boa. Aí sei participando. Não estamos escutando, Deus Helena. Não estou ouvindo nada, Deus Helena. Deus Helena, seu microfone está fechado. Ah, tá. Aqui representando o 10º dízimo, eu conversei com algumas pessoas ontem, e eles disseram sim. Então, eu estou aqui representando o 10º dízimo lá, entendeu? A quantidade de pessoas que tem lá, tinham 10 pessoas, e elas disseram sim. Tá? Isso que eu deixei registrado na mensagem também, a vontade deles, né? O pensamento deles, tá bom? Certo? Pessoal, então a gente encerra a assembleia. Obrigada. Você quer falar, Valdeci? Encerrei o Valdeci.